trabalho que ele realiza, e então de refletir sobre essa responsabilidade social e política dentro dessa visão de expansão missionária e de crescimento da igreja, não apenas o crescimento quantitativo, mas também de influência na sociedade. Então é este o ponto que gostaríamos de estar atentos àquilo que Deus vai nos falar usando a vida do seu servo. Ele está morando em Passo Fundo, eu venho junto com o pastor Sebastião, que nos abençoou, trazendo também o pastor Sebastião. Eu venho tão longe, né, pastor? E porque ele é pequenininho, a gente não enxerga logo, então estamos falando do pastor do modo mais. E é um prazer para nós ouvir. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo pela sua vida agora. Senhor, te louvamos e te agradecemos pelo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, ontem à noite, hoje pela manhã. Sabemos que o Senhor continuará falando conosco, usando agora a vida do teu servo. Entregamos sua vida, sua palestra em tuas mãos, pedindo a tua bênção, usando a vida do teu servo também para impactar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado ao pastor Samuel. Minha gratidão também a todos os líderes, o Helmut, o Rui, e tantos outros líderes desta convenção. Eu dizia ontem ao pastor Samuel, quando nos falamos em algum momento na estrada, e se eu retornasse dali, já estaria muito feliz, muito satisfeito, porque foi uma bênção estar vindo com o pastor Sebastião, grande servo de Deus, foi inspiração para mim. E ali eu já saí do lucro, e agora eu estou muito mais no lucro. Então, mais realmente do que deveria. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. E o que me deixa feliz no que eu tenho visto aqui é a liderança ativa da juventude envolvida. Quando eu vejo a mensagem, a reflexão de ontem à noite, creio que os irmãos estão extremamente contextualizados nessa ideia de expansão do reino de Deus envolvendo todas as gerações. Então esta é a nossa responsabilidade. Eu não quero, irmãos, falar muito de mim. Eu acho que queria ocupar esse tempo para falar com os irmãos grandes ensinamentos do Senhor para nós. Ele nos deu todas as ferramentas, de conteúdo, de forma, de todas as maneiras. Eu acho que o Senhor ouviu minha palavra, como é que eu vou manusear esta Bíblia aqui. Então agora, eu acho que aqui é mais seguro, mas aí eu baixo aqui. Muito bem, muito obrigado. Dizer para os irmãos que tem sido uma honra servir ao meu ministério. Não por estar aqui, mas por ele realmente ter tido misericórdia e me resgatado e me colocado como compromisso de servi-lo numa sociedade que a gente sabe que o Senhor já nos alertou, que o mundo jaz no maligno. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, ela aumenta muito mais naquilo que nós estamos realizando. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre que relevância essa igreja tem e que desafios ela enfrenta a chamada sociedade pós-moderna. Assim sou eu aqui de comando, eu estou mal acostumado, viu, meus irmãos? Estou acostumado. Muito bem. De que sociedade pós-moderna nós estamos falando? Sociedade de escassez de água, de alimento, de moradia, de ética, de degradação ambiental, de uma sociedade que paga um preço muito alto pelo desenvolvimento, o chamado desenvolvimento. E aí podemos interrogar
de que desenvolvimento nós estamos falando, de que modelo de desenvolvimento nós estamos falando. E aí, meus irmãos, eu queria trazer alguns dados, mas não se prendam a estes dados, apenas para aguçar um pouco e a gente ter ideia da dimensão do que nós temos. E quando nós estamos falando apenas do Paraná, não estamos falando apenas de Guaíra, nós estamos falando de Brasil, estamos falando de mundo, porque assim o Senhor tem nos convocado, cada um de nós. Então, são mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas que elas... Eu acho que eu passei. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que vivem com menos de $1 por dia. O irmão consegue viver com menos de $1 por dia? Recentemente, Fantástico apresentou uma experiência de 2 jovens americanos, 2 ou 3, vivendo. E eles tiveram que retornar, porque senão eles morreriam. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas nós temos pessoas vivendo com menos de $1 por dia. 2,7 bilhões lutam para sobreviver com menos de $2, 48 milhões em situação de pobreza, e os dados do governo dizem aí, chega a falar que menos de 10 milhões são os dados que a gente tem para tirar as pessoas da miséria. Não vou entrar aqui no mérito do critério científico sobre isso, então, mas eu prefiro usar um dado mais real do que um dado mais político. Todos os anos, meus irmãos, morrem 11 milhões de crianças. E morrem com menos de 5 anos de idade por situações que já deveriam ter sido erradicadas, especialmente no nosso país. Ou doenças simples, como a malária, a diarreia, a pneumonia. Em alguns países extremamente pobres, menos da metade das crianças frequentam ensino primário. E alguns, aí, em torno de 20%, passam para o ensino secundário. Mais de 800 milhões vão se deitar todas as noites. 300 delas são crianças, 300 milhões. No Brasil, os dados são de 8 milhões de déficit habitacional. E se formos falar de moradia adequada, esse valor chega a quase 20 milhões. São esquecidos. Situação que talvez nós não conheçamos aqui no Sul, mas que é muito conhecido no Norte e no Nordeste do Brasil, cidade, por exemplo, de onde eu venho, aliás, da região que eu venho, do Recife. E aí são cidades no interior, esta é uma cidade no interior da Paraíba, onde, inclusive, será a próxima Convenção Batista Brasileira do próximo ano. Pessoas que têm que andar quilômetros e quilômetros, às vezes meio dia, para buscar água e tomar uma água que é disputada com os animais que também precisam beber para sobreviver. Dentro do contexto da sociedade global, meus irmãos, no atual contexto de alta performance tecnológica, do avanço científico, em tempo real, diga-se de passagem, do relativismo do ser e a consagração do ter, a estética como parâmetro de sucesso e bem-estar, o consumismo sem precedentes para preenchimento do vazio existencial, a degradação da biodiversidade e a introdução de novos valores. Há um avanço, meus irmãos, que parece que não retrocederá da secularização, que é um mundo cada vez mais, um mundo que cada vez mais minimiza a importância da abordagem dos conceitos cristãos. No contexto religioso, nós vivemos novos tempos, novos desafios. Novos tempos, novos desafios. O aparecimento de novas tendências
de movimentos e experiências religiosas, a fragmentação das identidades eclesiásticas, a rebote de grande crescimento numérico das igrejas pentecostais ou neopentecostais ou das igrejas protestantes, o sucesso de mídia e valores financeiros do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade colocou o mundo evangélico sobre a mesa. Há um avanço que parece não retroceder da secularização. Então, que é a supervalorização da religião privada, individual, de consumo, mercadológico, uma religiosidade para suprir as necessidades imediatas e passageiras, sem coerência ética e comunitária. No contexto social, aqueles dados que nós vimos, ele tem se aprofundado, os problemas têm se aprofundado cada vez mais, mas ganharam novas roupagens. Velhos problemas, mas com as velhas roupagens também, e outros assumindo novas roupagens. A pobreza continua alarmante, taxas elevadas de fome, de desemprego, de exclusão social, de mortalidade infantil continuam a nos provocar a indignação e a busca por justiça social. A corrupção continua existindo como um câncer que corrói a ética e o tecido social. O clamor por justiça permanece ecoando alto em todos os cantos do planeta. Nós precisamos então avaliar a eficácia da igreja. Porque nenhuma novidade, o Senhor disse que o mundo jaz no maligno. Mas a igreja tem sido eficaz? Por que isso tem se deteriorado cada vez mais? Será que a igreja não está conseguindo cumprir o seu papel? Ou as nossas estratégias de metodologia ou concepção histórico-cultural religiosa têm nos prendido e nós não conseguimos perceber os sinais dos tempos ou dos novos tempos. Isto nos leva a fazermos uma avaliação sobre a eficácia transformadora da presença da igreja cristã junto à geração atual. Alguns estudiosos, eles apontam o avanço da secularização como responsável pelo inexpressível crescimento da religião cristã na sociedade mundial, se levarmos em conta que o crescimento do cristianismo é menor que as taxas de crescimento populacional no Brasil e em muitos países. O problema é ainda mais grave, porque o avanço da secularização é inevitável, pois não temos mais como viver conforme a era pré-moderna, fechando os olhos e fazendo de conta que os pressupostos científicos são irreais. Estamos na pós-modernidade. Precisamos viver com esta realidade, conviver com esta realidade e tornar atual o cristianismo, sem que venhamos a perder o conteúdo essencial da fé. E aí é que está esse grande desafio que nós temos. Nós precisamos, meus irmãos, discernir os tempos. Nesse sentido, torna-se importante estarmos conscientes das possibilidades e dos desafios que a sociedade global e o ambiente religioso pós-moderno nos apresentam. Novos e antigos desafios nos convocam, como evangélicos, a discernir os tempos e a nos engajarmos mais intensamente na missão integral que Deus confiou à igreja. Por gentileza, meu irmão, abra em Lucas 22, 29 e outro irmão em Mateus 28, 19 e 20, rapidamente. Lembram as gigantes desembanhar a espada 1, 2, 3, então
Tem prêmio, vai ter prêmio, não, pastor Samuel, depois. Então vamos. Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Assim como meu pai me confiou o reino, eu vou confio. 28, 19 a 20. Mateus. Portanto, vou a todos os povos do mundo e faço com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meus irmãos, sabemos, conhecemos estes textos. Deus nos confiou o seu reino. Então esta é uma informação importante nesses tempos que nós estamos vivendo. Temos que ter a clareza que Deus nos confiou o reino. Então nós vamos precisar de elaborar uma síntese, uma nova síntese. Precisamos elaborar uma nova síntese que seja capaz de responder as seguintes questões. Quais são as questões? Quais os desafios que a igreja precisa enfrentar? Que respostas estão sendo dadas para estes desafios? As respostas estão em sintonia com a vontade de Deus e os paradigmas do seu reino? Como podemos ser apoio e inspiração comunitária para os líderes de igrejas periféricas, lutando contra toda espécie de opressão em circunstâncias tão adversas? Qual é a palavra de Deus para a nossa geração e para as novas gerações? Porque não foi este o mundo que Deus planejou. Não foi este. Então nós sabemos as razões, nós temos as ferramentas, temos o conteúdo. O que de fato nos falta? Porque eu não estou dizendo, e o que os irmãos me entendam, que Deus é vencido pelo mal, considerando a nossa ação como cristãos, como discípulos, como apóstolos do Senhor. Vamos chamar assim. Nos parece que o mal está nos vencendo. Não vencendo o Senhor. Alguma coisa está ocorrendo. Por que isto cresce de forma muito mais vertiginosa? Né? Essas situações de miséria, de vulnerabilidade, porque passa os chamados filhos de Deus. Não está fácil aqui. E aí, eu queria com os irmãos ler em Lucas, no capítulo 4. Lucas no capítulo 4. A partir do versículo 14, eu quero começar a ler, meus irmãos. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Leiamos juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e
Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano agradável ao Senhor. Esta é a nossa tarefa, meus irmãos. O Senhor destinou o reino a nós. Ele nos ungiu pelo Espírito Santo para nós libertarmos aqueles oprimidos pela ação do inimigo das nossas almas. Qual é a relevância da igreja neste tempo de pós-modernidade? Ou o que seria uma igreja relevante? O Aurélio nos ajuda e nos diz o seguinte, que relevante é aquele que possui relevo, em que há relevância ou importância, condição relevante, serviços relevantes, que se distingue, que se destaca, que tem valor ou pertinência, que tem argumento relevante. O substantivo masculino, que é o fundamental, o mais importante ou indispensável, fazer apenas o relevante. Como a igreja pode ser destaque na nossa sociedade? Como podemos de fato influenciar a sociedade de forma proativa e não de forma reativa? Mudar os valores, as atitudes e os comportamentos. Temos que recorrer o que a palavra de Deus continua nos ensinando. E aqui é importante que a gente diga o que é uma igreja relevante. Ela é entendida aqui como agência do reino de Deus. É o aspecto visível do reino invisível, cuja missão é anunciar Jesus Cristo como Senhor sobre todos os homens. Está lá em Lucas 19:10, o irmão pode conferir. Então, nesse sentido, ela é relevante, porque ela anuncia a mais importante mensagem que o mundo precisa ouvir. Qual é? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos repetir? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes nós esquecemos que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Sabe por quê? Porque agora nós não estamos mais. Então já resolvi minha parte. Já resolvi o meu problema. Eu já não estou destituído da glória de Deus. Eu faço parte da glória eterna do Senhor. Cumpri minha missão. A carreira proposta. A relevância da igreja, ela vem de sua mensagem. Se ela proclama a salvação pela fé em Cristo, ela é relevante. Se ela chama os homens a se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo, ela é relevante. Então não tem nenhum outro organismo na face da terra que assume um papel integral como a igreja. Por isso ela é relevante. Porque ela deve ter a visão do ser completo. Por isso ela é relevante. A sua mensagem, ela é revolucionária. Como deve ser reconhecida a igreja? Por gentileza, meus irmãos. Mateus 27, Mateus 22, perdão, 37
aqui no Timóteo. Os irmãos sabem todo o contexto em que Cristo declara, né? E atendendo aí aos saduceus e aos fariseus, que o tenta e pergunta qual é o maior mandamento da lei. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa palavra de Cristo é importantíssima para os saduceus e fariseus, porque eles estavam rompendo paradigmas, rompendo o status quo de uma religião privada, particular, e que não conseguia nem enxergar que estava diante do Messias. Errais por não conhecer as Escrituras, porque elas testificam de mim. Lamentavelmente, meus irmãos, e me perdoem dizer isso, as nossas igrejas tornaram-se farisaicas. Eu reconheço uma igreja relevante, porque aquela que ama está comprometida com o Senhor. Amar de todo o coração, eu amo profundamente ao Senhor. Então isso é uma retórica da nossa vida. Incondicionalmente, esse é o maior mandamento. O outro é semelhante. Semelhante é igual, não é? O maior é este. Ame ao Senhor. Por isso que o Senhor pediu a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro teve que declarar, e a gente sabe também as razões. Pedro teve que reafirmar: amo. Por isso que ele foi capaz de dizer, diante da mesma autoridade que condenou o mestre: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isso é prova de que nós amamos ao Senhor. Mas ela é relevante também porque ela tem o chamado de servir aos homens em nome de Deus. É aquela que é reconhecida pelas suas obras. Olha lá, se referindo a Cristo, que ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Essa é a nossa referência. É a nossa maior referência, é o Senhor. Da mesma forma que Jesus, a igreja, tanto na sua dimensão universal, quanto nas suas mais diversas manifestações locais, deve também ser reconhecida como poderosa em obras, em palavras, diante de Deus e diante do povo. E isso, meus irmãos, traz implicações ministeriais. Implicações ministeriais, tanto na esfera das disciplinas espirituais, de uma forte devoção, né, diante de Deus, o que nós vimos naquele texto de Lucas 24:19, quanto no serviço comunitário e no testemunho através da proclamação, ou seja, através de sinais, atos de justiça e obras. Nosso chamado é servir aos outros em nome de Deus. Por que, meus irmãos? Porque a igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Só que a nossa cultura é que ele é espiritual e eu tenho que salvar a alma dele. E pouco eu cumpri com a minha missão de ir, começando pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que a igreja é relevante, porque ela tem a capacidade de atender
e ministrar as necessidades integrais desse homem. Como igreja ou eclesia, ela é uma assembleia dos santos voltados para fora. E o nosso contexto religioso, cultural, o que nós criamos? Uma igreja para dentro. Para dentro. Por isso que Cristo não foi aceito dentro do templo. Não poderia ser aceito, porque ele foi chamado pelo Pai para fora, para libertar os cativos, os oprimidos, os injustiçados, os que têm fome. Ele não era aceito na igreja. Ele não pode ser aceito dentro da igreja. Que revolução, meu irmão. Nós ouvimos ontem o testemunho do pastor Silvano. 80 novos membros. Completamente diferente do que nós estamos acostumados. Nós só queremos os limpinhos. Os sujos não são bem-vindos em nosso meio. Porque a igreja dos salvos é o nosso clube. A igreja é o nosso clube. Tem que ter o nosso ar-condicionado, a nossa piscina, a nossa cantina. Nossa, que coisa maravilhosa. Porque eu não me misturo com o mundo. Eu não sou deste mundo. Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Por isso eu tenho que melhorar o meu ambiente. Porque eu não vou para outro clube dos escarnecedores. Uma assembleia para fora, voltados para fora. Precisamos recuperar a nossa vocação histórica de agente de transformação e de esperança. Fé e esperança andam juntos. Lembra a reflexão de ontem? Transformação e esperança. Porque o nosso destino, meus irmãos, é sermos relevantes. É sermos relevantes. Essa afirmação é de suma importância. É crucial para entendermos a real dimensão da nossa responsabilidade. O chamado de servir na comunidade. O exercício intencional da influência sobre as diferentes esferas da vida social. Ela está no âmbito da mensagem cristã. O que interessa, meus irmãos, é isto. Como instituição e com a mensagem que tem, a igreja é relevante ou não. Não é se nós gostamos dela ou não, mas se o evento teológico chamado igreja, ela é relevante ou não. E se seu tema é relevante ou não. Pastor Exaltino nos ajudando a refletir sobre o tema igrejas em busca de relevância. Qual a relevância da sua igreja, meu irmão? Qual a relevância que ela tem na comunidade onde ela está inserida? As pessoas reconhecem? Elas identificam? Ou estão identificando apenas o templo? Que atitudes, meus irmãos, vamos pensar um pouco, e ações que demonstram a igreja ser relevante nessa nossa sociedade chamada pós-moderna. Primeiro, promover a superação da dicotomia cristão versus cidadão. Lembra o texto de Mateus 10? Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades.
E aí tem na lista, o versículo 2 até o 4, dos discípulos. E aí Cristo diz: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ressuscita os mortos. Oi? Ressuscita os mortos. Cura os enfermos e ressuscita os mortos. Eu disse outra coisa? Ressuscita os demônios. Deus me livre. Cura os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Aí sim. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E aí ele vai dizer o que devemos levar ou não levar, porque é incrível como nós nos preocupamos com coisas irrelevantes e perdemos o foco do objetivo principal. Cristo não está dizendo que não tem que levar comida, nem água, nem. Não está dizendo que tu não te alimentes, que tu não andes calçado. Mas anteriormente, não esqueça, ele veio dizendo para nós que de fato esta responsabilidade é em primeiro lugar do seu reino. E no reino de Deus não tem tempo para a gente pensar em coisas irrelevantes, outras coisas que vão nos aprisionar, nos preocupar. Muito bem. E se seguimos, nós vamos ver Cristo falando: olha, o que vai acontecer com vocês? Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao dizer, ou como dizê-lo, naquela hora lhe será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. E assim por diante. É o Senhor que vai falar. Promover essa superação significa nós entendermos que nós somos cidadãos desta terra. Esta terra pertence ao Senhor, foi criada por Ele. Por isso que Ele veio. Senão Ele não teria vindo. E demonstrou como nós podemos transformar esta terra com uma mensagem poderosa, incontestável. Segundo, promover o desenvolvimento de uma fé cidadã. Eu só quero, retornando ao ponto anterior dessa dicotomia, meus irmãos, eu acho que é relevante dialogar um pouco com os irmãos sobre isso, antes do segundo ponto. É porque impera na nossa atualidade, no meio evangélico, de muito tempo, com o crescimento de uma religiosidade mágica, hedonista, consumista e, sobretudo, de teologias fundamentalistas, o fortalecimento da privatização da fé. A vivência da religiosidade circunscrita tão somente ao âmbito privado, sem nenhuma correlação com a esfera pública. Neste contexto, e por isso, perpetua a visão de que o cristão não se envolve com a questão da vida pública, mas só religiosa. Diante de tal realidade, uma ação pastoral junto à comunidade, com vistas à formação de sujeitos cidadãos, deve contribuir para a superação da dicotomia entre ser cristão e ser cidadão. Não sou eu que estou diante dos irmãos para falar da minha vida. Mas talvez muitos irmãos, o preço é muito alto e nós vimos em Mateus 10.
este irmão de vocês que nos fala, responde a 7 processos na Justiça Federal. Eu posso lhe assegurar, vocês não me conhecem. Eu não roubei, eu não sou corrupto, eu não usufruí diante disso. Mas nós mexemos em interesses. Interesses da sociedade brasileira. E esses interesses, o maligno também usa as suas armas para dissipar e nos tirar deste caminho. E isto não me impediu e não vai me impedir de levantar minha voz contra a injustiça que existe em relação a isso. E não sou só eu, não, meus irmãos. E é muito interessante que são 5 irmãos cristãos que tinham atuação dentro da política pública de assistência social e que sofrem as consequências da sua atuação. Mas isso não nos intimidou, não nos intimida, e nós temos que ir adiante. Porque eu sei em quem eu creio. E eu estou bem certo que é poderoso para me guardar. Porque ele disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o maligno. É nesse Senhor que eu acredito. Em quem você acredita, meu irmão? Então nós precisamos sair da nossa força, da nossa zona de conforto. O segundo é promover o desenvolvimento de uma fé cidadã. Trabalhar na superação da dicotomia cristã versus cidadão, o trabalho pastoral com vista à formação dos sujeitos cidadãos deve concentrar em âmbito eclesial no desenvolvimento de uma fé cidadã. E o termo fé cidadã, Clóvis Pinto de Castro nos ajuda, né? No seu livro lá, Uma Fé Cidadã de Missão Pública da Igreja, ele diz que o termo fé cidadã indica uma fé ativa, fé que se move em direção ao outro necessitado, fé que leva à ação prática, ao envolvimento com os dramas e problemas que assolam a sociedade. E ele conclui, é a fé capaz de produzir milagres, não apenas transcendentais, mas com interrupções de uma série qualquer de acontecimentos, de algum processo automático, ou cujo contexto continuam absolutamente inesperado. O que nos diz João de 1 a 14? João 6, de 1 a 14. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. O mestre estava ensinando os discípulos, sabe? Mas ele estava nos ensinando. Por isso que essas coisas acontecem e aconteceram. Disse, olha, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? O que é isto para tanta gente? Como vamos alimentar tanta gente? Como vamos alimentar bilhões? E Cristo não mandou os discípulos, naquele momento, alimentar todos aqueles que ali estão. Faça algo. Se mobilize, se movimente, não cruze os seus braços. Procure os meios e as ferramentas que nós temos disponíveis. E eles tinham ferramentas disponíveis, não tinham? Sim ou não? Cara, o poder de Deus era suficiente. Aleluia. Era suficiente. Não é você que vai multiplicar, é Deus. É o
enviando. É Ele que vai fazer. O poder dele. E esse é um problema nosso. A gente lê errado as coisas que estão na Bíblia. O que Atos nos diz 8? Recebereis o quê? Que há de vir sobre nós. Eu não tenho poder. É poder de Deus. É poder do Espírito Santo. Mas a gente não crê, não. Cristo é porque ele era divino. Não era o próprio Deus. Então ele pode fazer isso. E como é que ele mandou os discípulos? O que os discípulos disseram? Cristo não foi com eles. Lá no texto anterior. O que os discípulos disseram, meus irmãos? Em teu nome? Não estou ouvindo. Demônios, curando, enfermos, tudo. E Cristo não sabe. Mas o poder de Deus, nós podemos. Sim. A fé vista na perspectiva da ação como fé participativa, que ativa a consciência ética do cristão, abrindo-lhe a possibilidade de inserção, de testemunho no espaço público, podendo assim expressar sua singularidade na pluralidade. O termo praxis, de longa tradição filosófica, é compreendido como ação social libertadora e transformadora. Isso indica que toda praxis tem um caráter revolucionário, pois objetiva a mudança e a transformação da realidade. Nesse sentido, a fé cristã pode ser entendida como uma praxis revolucionária, tendo em vista que possui também um caráter ativo e revolucionário. Os irmãos lembram muito bem desses textos. Olha que coisa incrível que aquela mulher diz. Porventura este homem não é o Cristo? E olha, tem um samaritano dizendo. Uma samaritana. Mulher, o pastor Samuel está me lembrando ainda. Não foi nem o samaritano o homem dizendo, mas ainda mais a mulher. Tem outras implicações. Tem a ver com a sua nacionalidade, tem a ver com o fato de gênero. Olha a questão de gênero aí presente. Eu não vou entrar no mérito do tema de pastoras, tá? Não vamos aqui discutir sobre isso. Zaqueu, faz experiência. Senhor, se eu tiver defraudado alguém, se tiver não, defraudou, roubou sim. Era um cobrador de impostos ladrão. Enricou sim. Vocês conhecem esse tema por aí? Mas alcançado pelo Senhor. E não foi naquele momento não. Irmão Sebastião lembrava. Pastor Sebastião. Nós sempre pensamos Zaqueu pequeno. Mas perdemos a dimensão do Zaqueu importante. A multidão não seria problema para Zaqueu, porque à medida que ele fosse passando, a multidão abriria espaço. De tal importância ele tinha. Este homem sobe no mar. Deus trabalhando na vida dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem esses exemplos que estão na Bíblia para a gente entender que qualquer pessoa, rico ou pobre, não importa, todas elas podem ser alcançadas pelo poder e a graça do Senhor. Desce, hoje convém pousar em tua casa. E pousou na casa. Isso é ação transformadora. Qual é a casa que você frequenta? Só dos irmãos. Eu sei que eu não estou dizendo nenhuma mentira. Nós não frequentamos outras casas.
Nossa amizade está restrita a nós mesmos. Pouco desenvolvemos amizade com pessoas que não creem. Porque está martelando na nossa mente que nós não devemos envolver luz e trevas. Lembram? Conceito que nós, a herança que nós herdamos e esquecemos do Senhor. E se olharmos o texto, esse texto é belíssimo de Lucas 14, na casa do fariseu. Que coisa maravilhosa de um fariseu. De um fariseu. Meus irmãos, a fé cristã pode ser entendida sim como uma prática revolucionária. Porque este é o caráter que ela assume de revolução, de ruptura com o status quo, com aquilo que está se perpetuando na sociedade e ela toma outra forma, uma outra dimensão. Para sermos solidários, por exemplo, não precisamos ter tudo em comum. Vendendo nossas propriedades para formar um fundo único de bens. Lembram lagartos? Mas temos que nos incomodar por termos até o supérfluo e o outro não ter sequer o básico. E é importante lermos nesse texto de Tiago, meus irmãos. Por favor, Tiago, porque parece que às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos o que o Senhor nos ensinou. Nós somos expertos na Bíblia, damos estudos bíblicos, ensinamos, e parece que essas coisas não têm muito efeito para nós. Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvar? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai e paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isto? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. É resultado. É resultado da fé. Fé é isto. Fé ativa. Fé ativa é exatamente isso que consegue mudar, alterar o contexto em que estamos. E aí Lucas 14, 22 a 34, também os irmãos podem acompanhar. Terceiro, vocês estavam que está de cabeça para baixo. Eu disse que eu estou apoiando aqui com este. Controlar duas mídias. Promovendo um espaço litúrgico, celebrativo, reflexão sobre cidadania. Aí danou-se, vou usar uma expressão lá do Nordeste, danou-se, agora é que já estava difícil, agora mexer na nossa liturgia, mexer, precisa estar estruturado. Já escreveram isso antes? Não. Já tem lá os pontos tópicos direitinho. Oração, leitura bíblica, coral canta e assim vai. Um grupo de louvor até chegar a mensagem. O espaço litúrgico celebrativo, o culto, constitui um momento privilegiado para a reflexão sobre a cidadania. Por isso que o Clóvis Pinto, ele, no artigo dele intitulado Liturgia, uma expressão de alegria, esperança, graça e serviço,
defende o papel da liturgia como geradora de atos de alegria, de atos de compromisso e atos de serviço. Observem, meus irmãos, a nossa liturgia. Pouco ou quase nada, ela nos leva a uma posição, a uma atitude diferente. Neste artigo fica evidente o caráter da liturgia como elemento não apenas celebrativo e contemplativo, mas também libertador e ativo. Isso é a liturgia de Jesus. Por quê? Porque na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós estamos no mundo. Nós estamos envolvidos com as pessoas. E aquela reflexão tem que me posicionar diante dessas pessoas, diante do mundo, diante de cada um. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer, como é que ele nos fala? Rogo-vos, pois irmãos, por favor, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E vos conformeis. Não? E vos conformeis com a vossa mente e não vos conformeis. Mas estamos conformados. Só é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, uma inconformação no espírito, na nossa atitude proativa de mudança e transformação no meio onde nós somos. Eles não vêm para a igreja. Olha como nós temos gastado energia e recursos, porque nós queremos trazer as pessoas, atraí-las para dentro da igreja. E seria muito mais fácil se aprendêssemos a ser cristão, onde estamos inseridos. A começar pela nossa casa. Que tarefa difícil, hein? Ser coerente com as nossas contradições, mas com a nossa clareza e a nossa firmeza na nossa tarefa que o Senhor colocou diante de nós. Nós vivemos uma época em que nossas liturgias precisam ser criadoras de ações que fortaleçam as ações das comunidades. O povo precisa sair com alegria. Eles precisam assumir compromissos em atos de transformação. Desse modo, cabe aos pastores, aos líderes, oportunizar nos espaços culticos celebrativos momentos para reflexões sobre as angústias e alegrias, derrotas e vitórias do povo, no sentido de ajudar na construção de uma fé cidadã, de uma fé viva. Os irmãos lembram desse texto, todo o discurso de Cristo, e ele perguntou: vocês não querem ir também? Duro é ouvir este discurso. Foi a resposta dos discípulos. E o texto nos diz, João vai nos dizer que muitos o abandonaram. Muitos, foram poucos, muitos. Por isso que muitos saem da igreja também. Porque é duro o discurso. Não aguentamos esse discurso. Mas tem que nos levar. O culto, a mensagem, os cânticos, tem que nos levar a ter uma ação mais objetiva e transformadora na sociedade. Porque, meus irmãos, ela tem sido apenas contemplativa. Parece que a gente está se imaginando, é um treinamento para o céu. Os nossos cultos têm se tornado um treinamento lá para o céu. Essa é a perspectiva nossa. Eu havia visto uma terra feliz. Não estou dizendo que não deva ter isto em mente, mas não fique somente nisto. Tem presença marcante da igreja na sociedade. Diante disso, bem como das previsões dos estudiosos,
né, da ciência da religião, de que a tendência de crescimento dessa população evangélica deve continuar por um longo período e da necessidade de mantê-la relevante na sociedade, urge a necessidade de reflexões que ajudem a pensar criticamente a presença pública da Igreja na sociedade e o seu papel na formação de sujeitos. Afinal, o Evangelho pregado por Jesus sempre se pautou, não só pela mudança espiritual, como também pela transformação social, a exemplo do que nós vimos aqui, a mulher samaritana, Maria Madalena, entre outros personagens. Nós precisamos, então, ter compromisso com a transformação da sociedade. Vale lembrar que a Escritura chama a atenção dos cristãos para o comprometimento com a construção de um mundo onde reina a paz, o amor, a solidariedade e a justiça, como sinalização dos valores do reino de Deus, da graça divina que se move em direção à vida humana. E se nós olharmos o texto de Mateus 5, os irmãos sabem qual é o perfil, qual é o caráter, a característica realmente de Cristo: de misericórdia, de pacificador, de agente de mudança e de transformação. Assim, o compromisso com a construção da cidadania não contraria os valores do Evangelho, antes reafirma a nossa posição como cristãos no mundo marcado pelo descompromisso com o próximo. Então precisamos de uma ação pastoral da Igreja na sociedade. E aqui, pastoral, né, é aquela ação que busca correlacionar o Evangelho à fé cristã com as situações concretas do viver diário, servindo de ponte para a experiência, internalização, incorporação e atualização da fé na vida cotidiana. Sendo que a vida cotidiana assume diversas formas, a pastoral também será tão complicada como a própria vida. Por isso que, ao falar de pastoral, faz-se necessário precisar a classe de ação ao qual nos referimos. E aqui estamos falando de uma pastoral social, porque se trata daquela ação da Igreja na sociedade. É isso que vai nos dizer. A partir da fé, se poderia dizer que uma prática pastoral que não se traduza na luta pela cidadania, pelo exercício lúcido e responsável da cidadania, seria incompleta, para não dizer irrelevante e indigna. Estamos concluindo, meus irmãos. Então Isaías nos conclama, o profeta nos diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Por crer firmemente que a Bíblia é eficaz, verdadeira, e é a viva palavra de Deus que nunca passará, ainda que o céu e a terra passem. Nós somos forçados, meus irmãos, a concluir que, como igreja do Senhor, precisamos nos colocar diante de Deus com humildade, reconhecendo que não temos conseguido executar de forma eficaz a missão que Ele nos confiou, pois os dados momentos algo realmente está errado com a igreja quando nós não conseguimos traduzir aquilo que o Senhor nos diz. Leiamos junto. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E o último texto que nós estamos lendo, concluindo com este texto, Mateus 25, eu gostaria que o irmão acompanhasse e não esquecesse, porque no julgamento das nações, Cristo aqui nos ensina que nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que nós fizemos, pelas nossas omissões. Quando o Filho do Homem, versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam
como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Uma descrição da realidade da sociedade. Então, olha o 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Palavra forte, meus irmãos. Não há dúvida da nossa tarefa na mudança e na transformação da sociedade. A igreja tem uma palavra relevante. Meu irmão, que Deus não venha nos dizer: afastar-vos de mim. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Colocar misericórdia. A palavra misericórdia, meu irmão, significa misério é a miséria. Miséria. Coração. Colocar a miséria do outro no nosso coração. Por isso que Cristo teve compaixão. Porque ele amava, tinha profunda compaixão pelas almas perdidas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos possibilite a compreendermos a nossa tarefa como servos, como militantes do reino de Deus, para transformarmos o mundo. Vamos orar. Curve sua cabeça, nós estamos encerrando. Senhor, nós queremos te louvar, porque o nosso maior exemplo é o teu Filho Jesus Cristo. É nele que nós nos inspiramos, é a nossa maior referência. Também, Senhor, temos referência, tantos servos dele, ao longo da trajetória humana, também são inspiração para nós, porque eles realizaram, porque eles romperam barreiras, porque eles transformaram vidas, porque eles foram relevantes na sua geração. Nós queremos te pedir, ó Pai, a tua misericórdia, o teu perdão pela nossa omissão, e nos faça igreja relevante nesta sociedade pós-moderna. Que a nossa mensagem, ela frutifique a tal ponto que ela ajude as pessoas a refletirem a sua condição diante de ti. Que nós, Senhor, sejamos especialistas, não em falar, mas em agir, em atuar, em exercitar a fé que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, nós te pedimos e suplicamos o perdão dos nossos pecados de omissão, como igreja. Amém.